Capítulo 991. Anel Sangue de Dragão. Ansem viu um anel de jade vermelho cair no chão. Estava no dedo do homem, mas escorregou quando o corpo murchou. Ele não estava interessado em joias, mas deu uma olhada para ver se era significativo. De qualquer maneira, não era, para seu conhecimento. Então Ansem não prestou atenção. Mas quando Momente Kim viu o anel, ela ficou chocada. Ela fingiu não ser. No entanto, Ansem nunca tinha ouvido falar do anel antes. Mas ela tinha. O anel de sangue era algo de muito renome. Quando ela esteve no santuário do terceiro deus pela primeira vez, o Rei Dragão era incrivelmente famoso. Ele também tinha uma vasta coleção de joias. Seu bem mais importante era este anel. Ele nunca seria visto sem ele. E Dragon King tinha uma compulsão obsessiva de nunca perdê-lo de vista. As pessoas disseram que Dragon King sintetizou o anel com o chifre de uma super criatura e alimentou o anel com seu próprio sangue por muitos anos. Embora muitas pessoas tenham visto o anel, poucas sabiam exatamente o que ele fazia. A única vez que ele removeria o anel era para lutar contra um humano. E quando ele o deixou de lado, nem mesmo suas esposas tiveram permissão para tocá-lo. Certa vez, ele assassinou sua esposa favorita por tocar em seu anel. Quando ela o tocou, o fez sem querer e, como consequência, ele quebrou sua pedra espiritual sem remorso. Alguns diziam que o anel possuía a segunda alma do Rei Dragão, e todas as suas memórias estavam armazenadas lá, como um backup. Se ele falhasse em sua ascensão ao santuário do quarto deus, ele poderia ressuscitar com este anel. Embora fosse apenas uma lenda e algo que não comprovado, ainda era um artefato valioso. Era o tesouro mais importante do falecido Rei Dragão. Momento em que Kim queria o anel para ela, como uma espécie de lembrança. Se ela fosse buscá-lo, porém, Ansem acreditaria que o anel tinha um valor verdadeiro e o guardaria para si mesmo. Como posso pegar o anel? Preciso distraí-lo, de alguma forma. Momente Kim tentou pensar em uma maneira de desviar a atenção dele da visão. Enquanto ela pensava no que fazer, Ansem ainda observava o corpo. Ele circulou lentamente, mais e mais. Apesar de quanto ele olhou, não parecia haver nada de valor ali. Ele imaginou pegar a armadura do rei, mas depois de tocá-la, ela começou a se decompor. Ansem examinou o cadáver repetidamente, incapaz de imaginar como ele poderia se afastar do empreendimento sem uma recompensa. Momente Queen, quase conseguindo conter sua empolgação, disse: essa armadura é muito boa. Você deveria dar uma olhada. A armadura está se transformando em gosma. Como isso é muito bom. Ansem disse. Momente Queen então disse: a razão pela qual ele se decompõe é por causa das escamas. Ele se decompõe com o corpo. Ok. E qual é o seu ponto? Agora está arruinado. Ansem franziu a testa. Momente Kim sorriu e disse: você não entende. Há uma parte das escamas que não se decompõe. Que parte seria essa? Ansem perguntou com confusão. Existe uma escama de dragão que cresce de cabeça para baixo. Mesmo quando o rei dragão morre, essa escama não se decompõe. Ele absorverá sua força vital e, portanto, será bastante precioso, explicou Momente Queen. Você está dizendo que é tão bom assim? Onde fica? Ansem disse. Não sei. Deve estar debaixo da armadura ou algo assim. Você deveria dar uma olhada, disse Momente Queen. Certo, tudo bem. Vou dar uma olhada. Ansem então foi até lá, em busca do místico momento em escala de dragão que a rainha havia lhe contado. Quando Momente Kim viu Ansem começar a vasculhar o corpo, ela sorriu friamente e pensou consigo mesma: considere isso uma troca pelo anel. Se eu não quisesse tanto este anel, também não teria contado a você sobre a balança. Momente Kim não mentiu sobre a existência da balança, mas foi uma maneira eficaz de ganhar tempo para si mesma. E mesmo sabendo, ela não estava disposta a dizer-lhe onde exatamente a balança poderia ser encontrada. Se o fizesse, não teria tempo de buscar o anel sem atrair sua atenção. Ansem, não mais focando nela, estava empenhado em pilhar o cadáver. A perspectiva do tesouro sempre exigia sua atenção. Ela andou ao redor, como se fingisse estar ocupada em outro lugar, o tempo todo olhando para o anel no chão. O anel de sangue de dragão estava perto do altar, e como se ela estivesse fingindo examinar o próprio altar, ela se aproximou do anel. É meu. Se as lendas forem verdadeiras, talvez eu possa usar a ajuda do imperador para me livrar desse idiota para sempre, pensou Momente Queen. Enquanto Ansem saqueava o corpo, ela fez o possível para controlar os batimentos cardíacos e agir o mais normal possível. É meu. Vendo o anel tão de perto, Momente Kim estava exuberadamente alegre. Ela acreditava que o anel ajudaria a escapar do controle de Ansem. Assim que seu dedo tocou o anel, uma mãozinha gorda estendeu a mão para agarrá-lo. A rainha do momento congelou.
Bauer parecia muito curioso, segurando o anel. Capítulo 992. A escama do dragão invertida. No momento em que o coração de Kim batia forte em seu peito enquanto ela observava a Bauer bater no chão com o anel em uma alegre brincadeira de criança. Ela queria pegá-lo de volta. Mas se ela mostrasse algum interesse no anel, ela sabia que Ansem tiraria dela para sempre. Bauer continuou a brincar com ele, e Kim esperava que ela logo perdesse o interesse por ele. Enquanto Bauer girava os braços, com o punho cerrando o anel, parecia que ele escaparia de suas mãos a qualquer segundo. Bauer, isso pertence aos mortos. Você não deveria fazer isso. Ansem temia que ela acabasse comendo o anel. Bauer era mais forte do que qualquer um que ele conhecia, mas em certo nível, ela ainda era um bebê. Ele ainda se sentia compelido a ser tão protetor quanto qualquer pai razoável deveria. Quando Kim o ouviu falar, ela esperava que Ansem dissesse para descartar o anel. Ela sabia que ainda tinha que agir com calma e não mostrar nenhum interesse. Então ela se conteve por um tempo e apenas observou Bauer. Mas então, Bauer parou de brincar e apenas ficou sentado lá. Ela mexeu no anel entre seus dedinhos gordos e enrugados. Parecia que ela estava realmente considerando se deveria guardá-lo ou jogá-lo fora. De repente, ela ergueu a mão como se fosse preparar um arremesso. No momento em que a alegria e a empolgação de Quen retornaram imediatamente, ela começou a gritar em seu coração: "Jogue! Sim, jogue!" A mão de Bauer levantou o anel. E parou. Ela não jogou, e o rosto torto do bebê sugeria que ela ainda estava pensando se deveria ou não ficar com o anel. Momento em que o rosto de Kim ficou sombrio novamente. Logo, Ansem encontraria a balança. E quando ele o fizesse, sua oportunidade de pegar este anel para ela também iria. Mas então, Bauer puxou o braço levantado para trás, como se fosse finalmente jogar o anel fora. Esta encantada rainha do momento. Mas a montanha-russa de emoções não deu sinais de diminuir, pois o braço de Bauer caiu com o anel ainda em sua posse. Momento em que a mente de Quen estava furiosa, gritando: "Apenas faça isso!" Finalmente, Bauer chegou a uma decisão. Seu rosto parecia sério e ela parecia pronta para jogá-lo na direção de Quen. "Sim, é isso. Vem cá, neném. Vamos." Quen abriu os braços, como se para gesticular que ela deveria realmente jogá-lo em sua direção e se preparar para pegá-lo. O rosto de Bauer deixou cair sua alegria infantil. No entanto, ela estava séria, como um jogador de beisebol, preparando-se para jogar o salva-vidas. Vendo Bauer pronto para lançar, as mãos de Quen se abriram. O braço do bebê foi lançado para frente, mas nenhum anel saiu da embreagem. Bauer sorriu para Quen como um pequeno demônio. Ela se levantou, com o anel firmemente nas mãos, e correu para Ansem. Bauer subiu nas costas de Ansem e forçou o anel nele. Ansem aceitou o anel e sorriu para Quen. Quen, depois de ver seus sorrisos travessos, soube que havia sido enganada. Ansem deve ter sabido que havia algo especial com o anel há muito tempo. Para testar sua fidelidade, e se o anel era ou não um item digno de ser levado, ele pregou uma peça nela. Idiota. Pai idiota. Filha idiota. A mente de Quen naquele momento era um inferno de ódio furioso, especialmente quando ela percebeu que havia sido enganada por um bebê. Ansem pegou o anel. Ele não sabia que bem isso faria a ele, se é que haveria, mas se Quen queria tanto, então ele sabia que o seria melhor com isso. Ansem não disse nada. No entanto, ele ignorou Quen e continuou procurando. Ele levantou a armadura e viu uma escama que parecia a de um peixe. Quase parecia uma concha. Irmão dragão, você está muito morto. Não está? Isso significa que você não vai precisar disso, certo? Não se preocupe, esqueleto. Farei bom uso disso. Você tem minha palavra. E quem sabe, posso torná-lo famoso novamente, disse Ansem a casca murcha, enquanto arrancava a escama de seu torso ossudo. Talvez fosse porque o corpo estava seco, mas ele não teve problemas para pegar a balança. Quando seus dedos sentiram a escama, ela estava fria ao toque. A escama era branca e semi-transparente. Esta é a escala invertida que você mencionou? Ansem perguntou. Sim, Quen respondeu friamente. Existe mais alguma coisa neste lugar que vale a pena levar? Ansem perguntou, com um tom de leve zombaria. Momento em que Quen queria matar Ansem. Se não fosse pelo anel, ele também não teria aprendido sobre a balança. Não. Quen disse friamente. Dragon King morreu por causa de sua tentativa de subir de nível. Não era seu túmulo o abrigo. Então era provável que ela estivesse dizendo a verdade e realmente não havia mais nada que valesse a pena. Encontrar o anel foi uma sorte. E foi apenas pela teimosia do imperador que Ansem pôde reivindicá-lo. Bem, se não há mais nada para nós aqui,
Devemos nos despedir. Ansem então voltou pelo caminho de onde veio e colocou a raivosa rainha do momento de volta no mar da alma. Com Bauer na frente, liderando o caminho, a viagem de volta ao abrigo não demorou muito. Descansando em seu salão, Ansem brincou com o anel e a balança que havia recuperado. Momentin queria muito essa coisa. Eu me pergunto o que isso faz. Exatamente. Ansem não conseguia discernir o que tornava qualquer item especial. Bem, tesouro é tesouro. Além disso, estou precisando de um anel para puxar meu arco. Ansem então colocou o anel em seu dedo. Quando ele usava, porém, o vermelho do anel parecia ganhar vida. Ele brilhava ameaçadoramente, e o som de um dragão rugindo explodiu pelo corredor. Capítulo 993. Roubando a fonte. Uma luz, manifestando-se na forma de um dragão, disparou em direção à testa de Ansem. A luz era perversamente rápida e Ansem não foi rápido o suficiente para evitá-la. O rei dragão voltou. Uma voz soou na extensão da mente de Ansem. Era firme e ameaçador de se ouvir, mas havia um vislumbre de genuína surpresa e alívio no tom. Ansem olhou em volta e de repente percebeu que seu ambiente havia mudado. Ele estava dentro de sua própria consciência. À sua frente havia um lótus vermelho e meiro. Em sua dobra, algo tentava escapar. Rainha do Lótus do Mal, você pertence a ela. E ela marcou você? A voz de Dragon King rugiu com raiva repentina, e ele continuou dizendo, se ela está aqui, eu faria melhor em evitá-la. Mas você é apenas um subordinado marcado. Não há nada que você possa fazer para impedir meu renascimento. Rei Dragão, acho que seria melhor se você não deixasse o Lótus. Você deveria voltar para o seu anel. Ansem não tinha medo do Rei Dragão. O Rei Dragão que tentou invadir sua mente não era o imperador que ele já foi. Agora, ele era apenas um espírito do rei. Se seu corpo estivesse lá, talvez Ansem não fosse capaz de vencê-lo. Mas com apenas sua mente lá, jogando fora de casa, ele não era nada comparado a Ansem. Afinal, Ansem era um espírito super-rei que também possuía um corpo super-rei. O Rei Dragão era apenas um espírito rei e não tinha corpo algum. Que tolo. Você me acha fraco, sem um corpo. Farei de você um bom vaso. O dragão enclausurado se enfureceu contra as dobras de Lótus e fez o possível para escapar da armadilha. Rachaduras começaram a correr ao longo das pétalas, e parecia que logo iria quebrar. De repente, o Lótus começou a brilhar. E então, novas pétalas começaram a crescer para substituir as quase quebradas e manter o dragão ainda mais contido. Eu sou um dragão. Quebra. O dragão rugiu e então o Lótus vermelho explodiu em chamas. Ao ver o Lótus vermelho ser destruído, Ansem ficou deliciosamente feliz. Ele nunca havia levantado a marca que havia sido estampada nele, com medo de acionar o Lótus. Agora que o Rei Dragão havia removido o selo de Lótus em seu nome, ele estava realmente grato. Longe, em um palácio, a rainha de Lótus franziu a testa e disse, o Rei Dragão não foi morto para sempre e, além disso, ele tocou meu homem. Até o Imperador Demônio voltou. Oh, eu vou fazer aquele Rei Dragão sofrer. O Rei Dragão, libertando-se da restrição do Lótus, exclamou para Ansem, agora, posso usar você como um receptáculo. E quando eu voltar para o mundo fora desta mente lamentável? Antes que Dragon King pudesse terminar seu diálogo, a sombra de uma luz branca sagrada brilhou na frente dele. Contra isso, até mesmo seus poderes dracônicos não eram mais intimidadores. Como sua mente pode ser tão forte? Diante daquela sombra, seu corpo de dragão foi despojado de toda a sua ferocidade. Parecia fraco e assustado, em comparação. Eu disse para você voltar. Você trouxe isso sobre si mesmo. A mente espiritual do Super-Rei de Ansem se preparou para atacar o dragão de sangue. Dragon King rugiu e tentou fugir. A figura de um espírito Super-Rei saltou para a frente e espalmou o Rei Dragão, fazendo-o espirrar sangue. Claro, não era sangue físico. Era a força vital real de Dragon King. À medida que vazava, Ansem foi capaz de consumir e absorver até o último pedaço dela. Super King Spirit Self Gene mais um. Quando Ansem ouviu isso, ficou encantado. Ele apertou o frágil dragão repetidamente, para ganhar mais e mais pontos de autogeno. O Rei Dragão estava em choque total. Ele era tão poderoso, mas contra o espírito que agora o golpeava, ele era indefeso. O dragão de sangue era como um lagarto moribundo, incapaz de resistir aos golpes. A fuga era impossível para ele. Eu sou um verdadeiro dragão. Dragon King sabia que logo estaria quebrado para sempre e nunca mais voltaria. Ele tinha que fazer o que pudesse para garantir sua sobrevivência. Mas Ansem não permitiu e, em resposta à proclamação do Rei Dragão, ele fez o corpo dracônico do espírito explodir com uma luz branca brilhante. Em meio a toda a luz brilhante, o dragão tentou escapar. Você não pode simplesmente ir e vir quando quiser. Ansem estendeu a mão e agarrou a força vital do sangue de dragão. Arg! Dragon King gritou,
quando a pequena lasca de força vital foi tomada pela mão de Ansem. Dragon King estava sendo dominado, e Ansem não mostraria misericórdia para alguém que tentou usurpar seu corpo. Absorvendo cada brilho de luz que podia, a contagem de pontos gênio do espírito Super Rei de Ansem continuou a aumentar. Alcançando o dragão agitado, Ansem apertou com força. Super King Spirit Self Gene mais da força vital do dragão foi absorvida e, com ela, os pontos gênio de Ansem aumentaram novamente. Depois de apertar um pouco mais, o dragão foi derrotado. Só teve forças para soltar um grito lamentável. Não me mate. Posso lhe dar algo maravilhoso em troca de sua misericórdia. Por favor, deixe-me viver e é seu. Dragon King implorou e implorou por sua vida. Ok, então me diga o que eu posso ter. É melhor que isso seja bom. E se eu não gostar do que ouço, você é carne morta. Ansem disse friamente. O rei dragão respondeu rapidamente, dizendo a ele: eu sou um dos generais do Imperador Demônio. Quando ele foi para o santuário do quarto deus, ele me deixou sua armadura. Eu posso dar a você. Por favor, só não me mate. Capítulo 994. Antiga árvore do Imperador Demônio. O Rei Dragão foi devolvido ao ringue por Ansem. Quando o Imperador Demônio entrou no santuário do quarto deus, nenhum único santuário havia sido descoberto pelos humanos ainda. Quando ele estava prestes a entrar no santuário do quarto deus, seu equipamento se tornou inútil. Então ele deu tudo para seus subordinados. O Rei Dragão recebeu sua armadura e, quando tentou subir ao santuário do quarto deus, salvou-o da morte certa. Sua ascensão falhou, mas ele não foi morto de imediato, como era de se esperar. Portanto, Dragon King fez os preparativos para um futuro ritual de sacrifício que lhe permitiria um dia renascer por completo. O Anel do Dragão era seu último recurso, mas nenhum dos métodos funcionou bem para ele. Além disso, a armadura foi danificada. Mas independentemente disso, Dragon King o escondeu em algum lugar especial, para que ele pudesse recuperá-lo ao retornar ao mundo. Ansem colocou o anel e o escondeu com sua aura Dongxuan. Ele convocou Moment King para que ele pudesse pedir mais informações sobre o Demon Imperor. Moment King zombou e desejou ignorar Ansem completamente, mas ela sabia que isso não a levaria a lugar nenhum. Então, para ganhar seu favor, ela disse a ele o que podia. Quando ela alcançou o santuário do terceiro deus, o Imperador Demônio já estava no santuário do quarto deus por 10.000 anos. O que ela ouviu foram apenas sussurros, murmúrios e rumores sobre a figura. E ela nunca soube que Dragon King estava associado a ele. O que ela mais ouviu falar foi o poder simples que o Imperador Demônio possuía. Ela não tinha ideia sobre o que ele possuía ou qualquer coisa. Ansem guardou o Moment King novamente. Então, ele tocou o anel e perguntou: Rei Dragão, você conhece alguém chamado Yaksa? Ele é outro subordinado que pertence ao Imperador Demônio. Nunca fomos amigos e ele sempre teve ciúmes da armadura que recebi. Ainda assim, ele nunca conseguiu me derrotar, disse Dragon King a Ansem sem problemas. Você sabia que ele foi ao seu ritual de sacrifício? Ansem perguntou. Aquele idiota deve ter vindo atrás da minha armadura. Mal sabia ele que não era comigo. Eu previ a possibilidade de algo assim acontecer, então montei uma armadilha. Se ele saltou, ele deve estar gravemente ferido agora, explicou Dragon King. Ansem não se mexeu e perguntou: você disse que recebeu a armadura. O que foi dado a Yaksa? Ele recebeu uma semente demoníaca do Imperador Demônio. Leva 100.000 anos para crescer. A árvore que cresce, na maturidade, pode dar muitos frutos que fornecem genes espirituais. Se os espíritos de baixo nível consumirem eles podem abrir bloqueios genéticos. Mas, como eu disse, leva 100.000 anos para essa árvore crescer, disse Dragon King. Não é de admirar que Yaksa quisesse me matar, se demorasse tanto. Agora Ansem estava entendendo muito mais os motivos de Yaksa. Dragon King também disse que se um espírito rei comesse poderia aumentar alguns pontos de autogênio. Mas sempre que Ansem comia isso lhe fornecia apenas um único ponto. Parecia que as coisas eram muito mais difíceis para um espírito super-rei. Preciso encontrar uma maneira de mover aquela árvore. Talvez eu realmente consiga produzir mais frutas, Ansem pensou consigo mesmo. Ansem manteve Dragon King no ringue. Ele planejava deixá-lo lá por um tempo, pois ainda não conseguiria a armadura do espírito. Mesmo que a localização de que ele falou fosse verdadeira, a armadura residia nas profundezas da floresta, e aventurar-se lá poderia ser demais, mesmo para ele. Era provável que ele encontrasse uma variedade de super criaturas se fosse para lá. Mesmo que usasse o abrigo subterrâneo, não havia garantia de que funcionaria. E Ansem agora era responsável pela vida de todos os outros que viviam no abrigo, o que significa que ele não poderia correr tantos riscos. Se uma super criatura atacasse o abrigo,
Era provável que todos fossem mortos. Ansem olhou para seus próprios pontos gênio e percebeu que tinha 163. 45 deles vieram de Dragon King. Ansem lembrou que teve que lutar contra o Rei do Espaço Dividido. Então decidiu retornar à base espiritual. Espero que ele tenha sido paciente o suficiente para esperar todo esse tempo, disse Ansem para si mesmo, enquanto dirigia a ilha para onde havia proposto que a luta fosse realizada. Todos os espíritos ainda estavam reunidos em Shen Xiao, esperando a tão esperada luta começar. O Rei do Espaço Dividido esperou lá por 3 dias e, quando o espírito das sombras nunca apareceu, eles acreditaram que era por covardia. Infelizmente, a ausência de Ansem apenas alimentou a arrogância de Split Space King. Eu esperava mais do espírito que me chamou para lutar. Split Space King fingiu desapontamento, mas a zombaria de seu tom era difícil de perder. Você realmente quer ter uma autoluta comigo? Uma voz veio de uma ilha que se aproximava, com um belo espírito sobre ela. O rei. O espírito do rei sem nome é realmente o rei? Parece que sim. Legal. O Rei do Espaço Dividido disse que o rei é um lixo. Acho que agora vamos ver. Ponto. Quando muitos espíritos reconheceram Ansem, eles começaram a conversar entre si com grande fervor. Você é o espírito do rei que queria lutar comigo? Perguntou o Rei do Espaço Dividido. Sim, respondeu Ansem. E você é o rei? Perguntou o Rei do Espaço Dividido. Sim. Ansem assentiu. Bem, isso me poupa alguns problemas. Deixe-me matar você para que possamos acabar com isso, disse Split Space King. Ansem começou a autoluta. Devido ao Split Space King ser o primeiro colocado em toda a base espiritual, ele foi capaz de enviar-lhe um convite imediatamente. Split Space King concordou prontamente, o que fez com que sua estátua ficasse brilhante. Autoluta. É realmente uma autoluta. Todos os espíritos começaram a gritar de excitação, enquanto o Ip os consumia. Apenas o maior dos inimigos se comprometeria com uma luta própria. Por isso era raro testemunhar tal batalha. Capítulo 995. Invisível contra um igual. Uma luz branca brilhou intensamente quando Ansem pisou nas nuvens físicas de Shen Xiao. Então, ele disse: receio que esta seja minha luta final na terceira base espiritual. Ninguém ousará lutar contra mim, depois do que estão prestes a ver. Dito isto, vou conceder-lhe a oportunidade de desistir antes de começarmos. Os espíritos que assistiram, todos acreditaram que Ansem estava tentando blefar para sair da luta. A princípio, Split Space King não disse uma palavra. Ele silenciosamente pisou nas nuvens de Shen Xiao e disse friamente: você está com medo, hein? Você deveria estar. Ansem riu em resposta e disse: você pode continuar acreditando nisso, se isso ajudar. Mas que tal parar com essa merda e tentar me matar, como você tem dito repetidamente? O Rei do Espaço Dividido balançou a mão como uma lâmina que parecia rasgar o tecido da realidade. Rachaduras se espalharam pelo espaço ao redor de Ansem. Ele realmente controla o elemento espacial. Embora na verdade não estilhasse a dimensão, é bastante impressionante ver rachaduras se formando no tecido do próprio espaço. Ansem queria o genes ainda mais agora. Mas vendo o que estava acontecendo a seu redor, Ansem não tentou recuar. Ele queria ver se seu espírito super-rei poderia resistir ao ataque. Se ele não pudesse ir contra o espaço, isso significava que ele não era indestrutível. Então, Ansem esticou seu corpo enquanto a luz percorria suas veias e músculos. A luz de seu exterior foi amplificada. À medida que as rachaduras da dimensão se aproximavam, parecia que iriam destruir seu corpo. Mas sem medo, Ansem esticou os braços e se preparou para socar seu inimigo, aparentemente sem se importar com as rachaduras que se aproximavam rapidamente. Enganar. O Rei do Espaço Dividido riu. Embora seu poder fosse baixo, as rachaduras eram como armas voadoras que tentavam cortar Ansem em pedaços. Todos os espíritos, vendo Ansem apenas seguir em frente, pensaram que algo estava errado. No momento em que Ansem passou pelas rachaduras, seu corpo sangrou. Até o punho de Ansem estava sangrando. E enquanto ele avançava, ele o fazia em uma luz vermelha, pois suas roupas estavam tingidas com seu sangue. Mesmo os espíritos do rei não podiam se mover pelas rachaduras sem serem destruídos em uma enxurrada de lacerações. Os poderes espaciais são muito fortes. Existe alguma coisa lá fora que possa resistir isso? Split Space King realmente é indestrutível. Mesmo o rei não pode vencê-lo. Se alguma coisa pudesse realmente desafiá-lo, eu apostaria que é apenas um espírito que controla o elemento do tempo. Split Space King olhou arrogantemente, dizendo: que tolo, tentando transcender e romper a fratura do espaço. O corpo de Ansem estava coberto de cortes horríveis,
e a fragmentação vermelha de seu ser era como a marca de uma teia de aranha. O rei do espaço dividido acreditava que o corpo do rei entraria em colapso em um monte de carne picada se ele avançasse mais um segundo. Mas o punho de Ansem estava chegando perto. Estava ficando perigosamente perto. O rosto do rei do espaço dividido mudou. Ele queria formular mais lágrimas espaciais. Mas era tarde demais para ele fazer qualquer coisa. O punho furioso de Ansem estava indo para o chão. E o melhor que ele podia fazer era estabelecer um bloqueio frágil. Músculo colidiu com músculo, como osso contra osso. Os espíritos, vendo o corpo de Ansem se aproximar com um punho brilhante, observaram com intensidade extasiada quando ele quebrou os braços do Split Space King e se dirigiu diretamente para seu rosto presunçoso. Estrondo. A luz branca se uniu para criar um orbe de poder incinerador. Que destruiu a cabeça do rei do espaço dividido. O espírito arrogante foi enviado voando de volta, colidindo com a estátua em uma pilha sangrenta de ossos quebrados e sangue. Espírito rei do espaço Gene mais um. Shen Xiao estava tão quieto que você podia ouvir um alfinete cair. Ninguém podia acreditar no que seus olhos acabaram de testemunhar. Eles não podiam acreditar que o rei do espaço dividido havia perdido para um único soco desferido pelo rei. Os olhos da plateia olhavam sem piscar em descrença da visão. Em silêncio contínuo, seus olhos piscaram entre Ansem parado e o corpo amassado do rei do espaço dividido e a estátua ensanguentada. Eu vou te matar. Split Space King reapareceu e não esperou um momento antes de correr para atacar Ansem novamente. Split Space King criou uma infinidade de rachaduras na arena. Era como se Ansem estivesse em um mundo de vidro, que estava lentamente quebrando e desmoronando. Se você pudesse realmente quebrar o espaço, só então eu poderia ter medo de você. Um gatinho poderia me arranhar com mais força do que tudo isso. Ansem jogou o punho para frente mais uma vez. Novamente, muitas das quebras dimensionais cortaram Ansem, mas o dano causado foi apenas superficial. Nenhum dano foi feito em seus músculos ou mesmo em seu supercorpo. O rei do espaço dividido estava incrivelmente zangado, e essa fúria se espalhou ao seu redor, fazendo a área ao seu redor parecer um globo de neve quebrado. Mas ainda assim, mesmo esses ataques só tirariam sangue. Nenhuma única dessas rachaduras foi suficiente para realmente repelir Ansem e seu punho sedento. Estrondo. O soco de Ansem alinhou-se profundamente na cabeça de Split Space King mais uma vez, sem medo, hesitação ou dor suavizando o golpe impiedoso. O rei do espaço dividido era poderoso, mas seu corpo não foi construído para resistir a gente como Ansem. Durante sua fase de reaparecimento, Ansem se aproximou da estátua. E quando o Split Space King reapareceu, não houve dramas para preceder a próxima matança. A cada reaparecimento, Ansem estava lá, esperando por sua próxima morte. A estátua era como uma máquina distribuidora de pontos genoespaciais, e o único som a ser ouvido era o de um breve grito sendo interrompido todas as vezes. De fato, nenhum espírito ousou fazer um som enquanto observavam o rei do espaço dividido ser totalmente aniquilado todas as vezes. Foi uma cena assustadora. Assistir a um rei incrivelmente poderoso ser totalmente destruído como uma formiga. Indestrutível. Todo espírito tinha essa palavra martelando em suas cabeças. Capítulo 996. Antigo texto. Shura Ansem ficou incrivelmente feliz, observando sua contagem de pontos geno espirituais do rei do espaço aumentar um por um. O rei do espaço dividido, antes que tudo acabasse, ficou entorpecido. Eventualmente, ele desistiu completamente. Sempre que reaparecia, ficava parado em silêncio, esperando a morte. Repetidas vezes, ele permitiu que isso acontecesse. Ó meu espírito, o rei é assustador. Que elemento lhe exerce? Físico, talvez. Mas se isso for verdade, o poder físico simples pode atingir tais alturas. A menos que alguém tenha mais fechaduras genéticas abertas, o rei é imbatível. O rei não será rei por muito mais tempo. Ele com certeza se tornará um imperador. Este é o tipo de espírito que trará grandes mudanças ao santuário do terceiro deus. O rei é indestrutível. Ponto. A tagarelice silenciosa entre os espíritos logo se transformou em um frenesi de elogios e bajulação, e sempre que eles olhavam para o rei, seus rostos caíam em completo temor e admiração por ele. Estrondo. Depois de matar o rei do espaço dividido 99 vezes, a contagem de pontos genoespaciais de Ansem chegou a 100. Ele não podia mais aumentá-lo. Eu enfrentei muitos espíritos reais no meu tempo aqui, e ainda assim, nenhum é capaz de me derrotar. Isso é para continuar para sempre. Ansem falou em voz alta e fez uma expressão de desapontamento. Então ele se virou para sair. Só o rei pode dizer algo assim. E para ser honesto,
Ele tem todo o direito de fazê-lo. Todos os espíritos olharam para ele com espanto. Ansem realmente não quis dizer o que disse. Seu objetivo principal era provocar ainda mais ira e ódio dos outros espíritos e talvez atrair outro desafiante. Infelizmente, nenhum deles estava disposto a isso. Inesperadamente, todos os espíritos concordaram com suas palavras e as consideraram apropriadas. Esses espíritos são coxos. Os humanos são destemidos. Eles não agiriam assim. Ansem pensou consigo mesmo. Não acredito que o rei do espaço dividido foi incapaz de derrotar o rei. A imperatriz das flores estava em choque. Se nada o impedir, ele está a caminho de se tornar um imperador. Ele tem os ingredientes de um espírito que alcançará o quarto santuário de Deus. Sem erro, disse a imperatriz celestial. Os imperadores não tiveram sorte até agora, mas não vão desistir de persegui-lo. E quando eles encontrarem o rei, eles vão matá-lo. A imperatriz Flor falou com um tom suave e preocupado. Eu não acho que isso seja necessariamente verdade. Se descobrirem onde ele está, não tenho certeza se poderão fazer muito, comentou a imperatriz celestial. Eu me pergunto quem são os pais. Eu com certeza gostaria de conhecê-los, disse a imperatriz das flores. Você quer ser nora deles? Você está pensando tão à frente, não é? A imperatriz celestial brincou com uma risada. A imperatriz da flor disse, bem, não há como negar que seria ótimo se eu pudesse me casar com um espírito como esse. O bebê que conceberíamos seria algo muito especial, com certeza. E independente disso, ainda devo beijos a ele. Ponto. A Momentequim foi enviada para resgatar criaturas e, quando ela entrou na base espiritual, ouviu a notícia. Uau! Isso soa como um espírito assustador. Eu me pergunto de onde ele veio. Momentequim não pensava muito de si mesma. E ela nem mesmo achava que poderia derrotar os espíritos do rei do espaço de seu próprio nível. Depois de ouvir a história do rei, ela pensou consigo mesma, se eu puder me aliar a ele, certamente posso me vingar. Mas eu só abri uma trava de gene. Duvido que consiga alcançá-lo. Quando a imagem do rosto presunçoso de Ansem passou por sua mente, Momentequim disse para si mesma, isso é culpa daquele idiota. Se não fosse por ele, eu teria aberto uma infinidade de fechaduras genéticas há muito tempo. Quando chegar a hora da minha vingança, não vou simplesmente matá-lo. Não, isso seria muito misericordioso. Eu vou escravizá-lo. Farei dele meu escravo. Momento em que a rainha não sabia que o rei era Ansem, a pessoa que ela mais odiava no mundo. Enquanto isso acontecia, Ansem estava jantando uma refeição que Zero havia preparado. Ao mesmo tempo, ele mexeu na balança. Com a caça frutífera de Momentequim, Ansem não precisava mais se preocupar com pontos de Eno mutantes. Tudo o que ele tinha que fazer era comer até se fartar. Mas a escama do dragão incomodou Ansem. Havia muitas palavras pequenas inscritas nele, e ele não tinha ideia do que significavam. Dragon King disse a ele que era uma transcrição de suas próprias habilidades secretas. Mas Ansem não acreditou nisso e achou difícil imaginar alguém esculpindo aleatoriamente suas habilidades em uma escala tão única. Quando Ansem importunou o Rei Dragão para uma explicação mais profunda, ele traduziu o texto para ele. Mas devido ao fato de Ansem não ser capaz de entender o texto original, ele não tinha certeza se deveria ou não confiar na tradução. E ainda assim, Ansem acreditava que ele estava mentindo. Ele perguntou a Turbaron e Momentequim o que eles pensavam, e ambos disseram a mesma coisa. As palavras na escala não estavam escritas em nenhuma linguagem espiritual. Ansem então foi fazer algumas pesquisas e encontrou algumas línguas que possuíam sistemas rúnicos semelhantes aos da escala. Após uma análise mais profunda, Ansem ficou surpreso ao descobrir uma correspondência exata com o idioma Ashura. Ansem aprendeu a ler, escrever e falar a língua Ashura. Mas ele havia aprendido uma variante moderna da língua. O dialeto escrito na escala era antigo e era quase totalmente diferente. Não querendo pular a arma, Ansem passou algum tempo com sua pesquisa e teve o cuidado de confirmar suas descobertas. Não demorou muito para que ele percebesse que realmente não estava enganado. O texto na balança pertencia a um antigo sistema de escrita Ashura. Era pré-histórico. Foi uma descoberta chocante, para dizer o mínimo. Os Shura não podiam entrar nos santuários. Então por que diabos suas runas estariam escritas na balança? Ansem tentou uma tradução com seu computador, mas havia pouco que ele pudesse descobrir. Embora houvesse algumas palavras aqui e ali que o sistema pudesse traduzir, nenhuma frase poderia ser completada. No mínimo, Ansem agora aprendera que o que quer que estivesse escrito na balança não era uma das habilidades do Rei Dragão. E quando ele traduziu uma palavra que era claramente o título do texto, ela dizia, Azura. Capítulo 997. Sutra do Céu Falsificado. Porque a escama do dragão está inscrita com texto Shura. Ansem tentou o seu melhor para traduzi-lo,
mas foi em vão. Então ele voltou sua atenção para Dragon King e começou a interrogá-lo para obter informações. Mas o espírito estava calado, e nenhuma ameaça de morte que Ansem pudesse fazer o foi suficiente para forçá-lo a falar. É como o céu, mas não é. É Azura. Quando Zero voltou, trazendo de volta o banquete de carne de uma caçada para o abrigo, ela começou a falar consigo mesma ao ver a escama de dragão. Você disse alguma coisa? Ansem pediu a Zero que repetisse o que ela havia dito. Zero apontou para a balança e disse: é como o céu, mas não é. É Azura. Você sabe o que está escrito nesta coisa? A empolgação de Ansem aumentou. Sua empolgação não resultou de Zero ser capaz de entender o texto. No entanto, Zero era um Shura, de uma forma ou de outra. Embora ele tenha ficado surpreso ao saber que ela era capaz de ler a antiga língua Shura, não era isso que o entusiasmava. O que o excitou foi o que Zero disse. Ele o reconheceu, pois eram as linhas de abertura do Sutra do Céu falsificado. Zero assentiu. Você pode ler para mim? Ansem perguntou, de maneira apressada. Zero pegou a balança nas mãos e começou a ler, conforme solicitado. É como o céu, mas não é. É Azura. Ansem estava congelado, pois 90% do texto era o Sutra do Céu falsificado. Seu coração batia forte e sua cabeça pulsava como se fosse explodir. Ansem não conseguia entender por que o Sutra do Céu falsificado havia sido escrito em uma antiga linguagem Shura, em uma escala de dragão no santuário do terceiro deus. Isso lhe deu dor de cabeça, enquanto ele tentava compreender todas as possíveis implicações que essa revelação transmitia. O que está acontecendo? Ansem se perguntou, em completa descrença. Depois que Zero terminou de ler o que estava escrito, sua mão brilhou com poder. De repente, uma força invisível foi lançada contra um pilar próximo com grande intensidade. Poderes do céu falsificado. Ansem foi rapidamente pego de surpresa. Ansem já tinha visto isso muitas vezes neste momento, então foi fácil para ele reconhecê-lo. Zero, você já aprendeu isso antes? Ansem perguntou, enquanto a agarrava pelos braços. Zero balançou a cabeça, mas Ansem ainda perguntou, e essa é a verdade? Você não aprendeu isso? E o Sutra do Céu falsificado? Zero balançou a cabeça, como se tivesse feito algo impertinente. Desculpe, eu não queria lançar assim. Só estava tentando. Tudo bem. Você pode praticar o quanto quiser. Não foi isso que eu quis dizer. Ansem percebeu que sua reação poderia tê-la assustado. Então, ele deu a ela balança e a confortou com o melhor de suas habilidades. Ansem não praticou o Sutra do Céu falsificado para se distanciar da família Lu. Desde que Zero tinha acabado de aprender, ele não viu o mal em permitir que ela continuasse praticando. Mas Ansem ainda estava perplexo com as descobertas do dia. Ele não conseguia entender por que o Sutra do Céu falsificado teria algum tipo de conexão não apenas com o Rei Dragão, mas também com o Shura. A mãe de Ansem disse a ele que apenas membros da família Lu poderiam aprender o Sutra do Céu falsificado, mas evidentemente não era esse o caso. Zero tinha acabado de ler uma vez, e ela inadvertidamente o lançou com tanta ferocidade quanto Luin. Olhando para Zero, Ansem agora usava um visual complicado que vinha de seu intenso interesse pela personagem dela. Ansem deixou o salão logo depois disso e foi para um lugar onde ninguém pudesse intrometer-se nele no abrigo. Havia uma sala lá, e depois de fechar as portas, ele soltou o Dragon King do ringue. O salão de repente ficou vivo com o som de gritos. Até o próprio rei do inferno estremeceria ao ouvir aqueles gritos de angústia. Não importa o que Ansem fizesse ao rei dragão, ele não falava. Nenhuma ameaça ou forma miserável de tortura ou dor infligido faria falar. O Sutra Azura na balança era o Sutra do Céu falsificado e, por mais incompreensível que parecesse, o rei dragão não estava nem um pouco disposto a elucidar os motivos. Como o rei dragão poderia implorar por sua vida antes? E agora, ele parece feliz em morrer em nome da manutenção do segredo do Sutra do Céu falsificado. Ansem se perguntou. Vendo Dragon King perto da morte, Ansem devolveu ao ringue. Ansem realmente queria aprender mais, mas, por enquanto, ele havia chegado a um beco sem saída. Sem mais pistas para explorar, teria que ser colocado em segundo plano. Ansem pensou em perguntar à mãe, mas ela nunca gostou de discutir nada sobre a família Lu. Como tal, ele pensou que era improvável que ele aprendesse alguma coisa com ela sobre todo esse caso, e provavelmente a deixaria chateada se Ansem começasse a mostrar interesse pela família Lu. Ansem voltou ao salão e continuou jantando na carne mutante que Momente Kim havia recuperado antes. E agora,
Seus pontos genomutantes haviam atingido o limite. Ele deu um giro em sua nova força no testador e descobriu que seu nível de condicionamento físico estava acima de 1500. Isso significava que ele era capaz de abrir sua quinta fechadura genética. Infelizmente, seu Qigong estava ficando para trás. Ele estimou que levaria mais 3 meses apenas para desbloquear o quarto nível. Quanto maior o bloqueio do gene, mais difícil seria desbloqueá-lo. Após o sétimo nível, os desbloqueios subsequentes dependiam puramente de talento e sorte. Poucas supercriaturas e espíritos reis eram capazes de desbloquear 9 bloqueios de genes. E o número de humanos que atingiram tais alturas foi menor por uma margem extremamente grande. Para matar supercriaturas no futuro, porém, Ansem sabia que teria que abrir seus bloqueios genéticos. E então ele estava determinado a fazer exatamente isso. Se não os abrisse, apostava que não teria sorte na caçada. Quando Ansem acordou, ele recebeu um pacote de Maia. Estranhamente, não disse de quem foi enviado. Isso é estranho. Quem me enviou este pacote? Ansem abriu o pacote imediatamente, sem se preocupar com a remota possibilidade de algo perigoso residir dentro dele. A aliança conseguiu escanear os pacotes. De qualquer maneira, se houvesse uma substância nociva, como toxinas ou material radioativo, ou mesmo bombas dentro, o pacote nunca teria sido encaminhado a ele. Capítulo 998. Coisas de cego. Ansem abriu o pacote, que havia sido entregue-lhe em uma caixa reciclável, e viu um envelope solitário dentro. Desnecessário dizer que ele foi pego de surpresa. Enviar uma carta primitiva a alguém naquela época era muito incomum. Ele pegou o envelope, que era simples e sem texto na frente, e o virou. Também não havia nada escrito atrás. Ansem abriu e tirou o pedaço de papel que estava dentro. Nele, 2 frases simples foram escritas. Algo vai chegar em 3 dias. Leve para o abrigo e não deixe ninguém ver. Homem cego. Ansem leu e franziu a testa. Ansem não se lembrava de uma pessoa chamada Blinman, mas a escrita era um tanto familiar. Era alguém que ele havia conhecido antes, mas sua memória do significado da pessoa era nebulosa. Quando Ansem estava no santuário do segundo deus, um homem chamado Cego deu a ele um livro chamado Inocente. Ele o viu apenas uma vez e, após o encontro, ele desapareceu e nunca mais foi visto. Porque ele enviaria uma carta pedindo que esperasse um pacote em 3 dias. Ansem não sabia dizer. Que pessoa estranha. O que quer que estivesse acontecendo, não parecia uma mera brincadeira. Independentemente do que aconteceria, Ansem decidiu esperar 3 dias e ver se algo realmente aconteceria. Quando esse dia chegou, um pacote apareceu na porta de Ansem. Estranhamente, foi entregue-lhe por uma pessoa real. Essa pessoa estava bem camuflada, porém, e era difícil até mesmo discernir seu gênero. A pessoa colocou o item na caixa de correio e saiu. Como este item não havia sido digitalizado, Ansem trouxe para o santuário e fez com que a rainha do momento abrisse para ele. Se houvesse algo perigoso lá dentro, era melhor que ela lidasse com isso. Quando a caixa foi aberta, nada de ruim aconteceu. E no interior havia um caldeirão roxo em miniatura. Tinha cerca de 20 centímetros de altura e 10 centímetros de largura. Havia uma tampa sobre ele, então se houvesse algo dentro, estava obscurecido de vista. Curiosamente, porém, estampado no caldeirão estava o símbolo do gato de 9 vidas. O homem cego é um membro da Blood Legion. Que significado poderia haver para ele me enviar este caldeirão? Ansem franziu a testa e deu uma boa sacudida no caldeirão, para determinar se havia ou não algo dentro dele. Nenhum som foi emitido, o que lhe disse que estava vazio. Isso realmente o desapontou. Remover a tampa, porém, provou que seu pequeno teste estava errado. E o que havia dentro lhe deu um grande choque. Dentro do caldeirão havia uma joia vermelha em forma de bola de ping-pong. Foi bastante estranho, pois não fez nenhum som quando ele balançou o caldeirão. Como isso é possível? Ansem estava realmente confiante em suas habilidades de percepção e em ser capaz de sentir a presença de algo, mesmo que estivesse fora de vista. Se houvesse algo dentro, ele deveria ter sido capaz de detectá-lo. Ansem fechou a tampa e deu outra sacudida no caldeirão com a joia ainda dentro. Como antes, nenhum som foi ouvido. Era como se o caldeirão estivesse vazio. Quando Ansem removeu a tampa, a joia ainda estava lá. Ele agora também notou uma agradável fragrância de ervas sendo emitida. O que é isso? Ansem tirou a joia. Parecia quente ao seu toque e era mais leve do que qualquer pedra que ele havia sentido antes. Ansem se perguntou se a joia era realmente uma joia ou se era algum tipo de pílula. Se fosse, não parecia comestível. Engolir seria como engolir uma pedra. Ou assim ele pensou. Ele não gostava de digerir algo assim. Não gostando do consumo de tal item, ele colocou a joia de volta no caldeirão e encontrou um lugar no abrigo para escondê-la. Ele realmente não queria ajudar o cego,
mas estava preocupado com a possibilidade de o pacote estar associado a algum assassinato ou ato criminoso. Ansem retornou à aliança e procurou informações sobre tal caldeirão. Ele encontrou muitos caldeirões diferentes na Skynet, mas não havia nada remotamente parecido com o que acabara de receber. Também não havia notícias por aí sobre o roubo de um caldeirão. Depois de inserir as dimensões do caldeirão, ele deveria ter conseguido descobrir algo sobre ele. Mas, infelizmente, ele não podia. Ansem também não conseguiu descobrir nada sobre a joia. Frustrado, ele simplesmente decidiu sair da Skynet e ir embora. Após este pacote, porém, Ansem não recebeu mais nada do esquivo cego. Sem mais motivos para exigir sua atenção, Ansem decidiu deixar o assunto de lado por enquanto. Pequeno An, recebemos um relatório de uma criatura de sangue sagrado ferida. Você gostaria que nós checássemos? Quando Ansem partiu para o leste do abrigo, o velho Ang o procurou. O que é? Seu quarto bloqueio de higiene quase foi aberto. Então ele estava imaginando a ideia de matar rapidamente uma criatura de sangue sagrado. É uma espécie de cobra negra. Parecia estar morrendo, mas isso não o impediu de engolir um sapo mutante. Ainda assim, foi isso que nos disse que provavelmente era uma criatura de sangue sagrado, elaborou o velho Wang. Vamos dar uma olhada. Então, Ansem seguiu o velho Wang para fora do abrigo e eles se aventuraram para o oeste. Após 10 milhas de viagem, eles encontraram uma cobra negra descansando em uma rocha. Seu corpo era grosso como um barril e devia ter pelo menos 50 metros de comprimento. Preocupantemente, suas escamas foram trituradas pelo que pareciam ser garras enormes. É uma criatura de sangue sagrado. Você está certo. Ansem escaneou e notou a força vital. E como eles suspeitavam, foi realmente danificado legitimamente. Capítulo 999. Macaco Azul Pequeno An, é uma criatura de sangue sagrado? Perguntou o velho Wang. Ansem assentiu, dizendo, sim, é. Ansem trouxe seu arco e convocou uma flecha Sabatotibei. Então, ele mirou no ponto fraco da cobra gigante. Velho Wang, prepare-se para uma luta. Ansem então ordenou que o grupo estabelecesse uma formação. Ansem disparou a flecha. Ele perfurou a carne já desfiada da cobra e se incorporou inteiramente dentro da besta. A cobra negra gritou em agonia e saiu atrás de Ansem. Ela expeliu uma fumaça negra de sua boca enquanto avançava, e parecia aterrorizante. A cobra pode respirar uma mistura horrível de fogo e fumaça tóxica. Correr. Ansem convocou sua serpente sangue de dragão enquanto ordenava que todos recuassem. Os dois monstros atacaram um ao outro. Embora a cobra gigante tivesse sido gravemente ferida, ainda era mais formidável que seu novo oponente. Sem perder um segundo, ele deslizou ao redor da serpente sangue de dragão para prendê-la e sufocá-la. Ele agarrou a criatura de Ansem com tanta força que parecia que todo seu corpo iria estalar em 2 segundos. A serpente sangue de dragão gritou de dor quando a cobra negra girou sua cabeça, aproximando-se da boca de seu inimigo capturado. Em seguida, abriu sua boca venenosa e lançou uma rajada de fumaça tóxica na garganta da serpente sangue de dragão. Os músculos da serpente sangue de dragão abandonaram sua força e ela desabou como se estivesse bêbada. Queria escapar, mas já não tinha forças para tentar se libertar. Ansem devolveu a serpente sangue de dragão ao mar da alma antes que algo ainda mais sujo acontecesse. Whoosh! Outra flecha Sabatotibei foi disparada e perfurou outra das feridas da cobra gigante. A cobra negra foi levada ao frenesi pelos ataques ousados de Ansem e atacou com uma boca que cuspia fogo como um geyser. A floresta ao seu redor foi transformada em cinzas, e galhos carbonizados caíam em cascata no chão em uma névoa vermelho chaminé e laranja dia das bruxas. Se uma parte da região outrora verde foi poupada da fúria da vingança envolta em fogo da cobra, ela logo foi vítima das ferozes propriedades de desintegração da fumaça tóxica da besta. Ansem saltou rapidamente em retirada, abrindo caminho entre árvores e arbustos, usando o que podia como cobertura momentânea. Sua armadura de sangue sagrado foi capaz de repelir o fogo e a fumaça tóxica. Felizmente, tudo o que ele tinha que fazer para permanecer vivo era não respirar a fumaça. Usando os arbustos, Ansem evitou os ataques enfurecidos da cobra. E após cada esquiva bem-sucedida, ele atirava uma flecha em outro dos ferimentos da cobra. Se Ansem não tivesse ficado tão forte quanto ele não seria capaz de manter a cabeça acima da água e permanecer frente a frente com o inimigo. Ainda assim, a criatura de sangue sagrado era assustadora. E apesar da enxurrada de flechas que Ansem disparou e dos gritos de dor que arrancaram da cobra, eles não diminuíram a velocidade da criatura. Ainda veio para Ansem tão loucamente como sempre. Ele só podia agradecer a cobra a já ter sido ferida tão gravemente. Se não fosse assim,
Ansem não tinha certeza se poderia lidar com isso. A cobra negra era forte e continuou assim por um bom tempo. Mas eventualmente, como todas as coisas aconteceram, a perda de sangue cobrou seu preço. A criatura começou a tremer e tremer, e seus ataques perderam a precisão e sutileza que já tiveram. Ansem, enfrentando o inferno, aproveitou a oportunidade para dar voltas ao redor da cobra. Ele disparou flecha após flecha, cada uma atingindo as feridas da cobra gigante. Depois de uma hora assim, a cobra negra perdeu a compostura e caiu no chão. Ele permaneceu lá, com pelo menos 200 flechas projetando-se de sua pele escamosa. Criatura de sangue sagrado Black Piton morta. Nenhuma alma besta ganhou. Consuma sua carne para ganhar de 0 a 10 pontos genos sagrados aleatoriamente. Ansem sentiu um grande alívio após aquela batalha. Estava quase quente demais para ele aguentar. E ele estava extremamente agradecido por a criatura ter sido encontrada ferida. Ele não gostaria de enfrentar tal inimigo se ele estivesse com a saúde total. Ansem então foi buscar o velho Wang e seu povo e os trouxe de volta. Enquanto se preparavam para transportar a criatura de volta, algo saltou da floresta em direção ao corpo da cobra. Ele agarrou a cobra, jogou-a por cima do ombro e fugiu. Todo mundo estava congelado. Um macaco acabara de emboscá-los. Uma que tinha 2 metros de altura e tinha pelo azul bebê. Carregar tal criatura sozinha não era pouca coisa aí. Apesar disso, conseguiu correr pela floresta nodosa com uma velocidade impressionante. Merda! Como você se atreve a pegar minha morte? Isso me pertence. A ira de Ansem foi rapidamente incitada e ele disparou flechas enquanto gritava com o símio em fuga. Mas o macaco não olhou para trás e continuou a andar. Ele também posicionou a cobra nas costas, de modo que o cadáver seria o alvo de qualquer flecha disparada nas costas do macaco. O macaco azul se virou e riu de Ansem. Então, voltou a fugir. Foda-se, macaco. Ansem ficou furioso. Ele tinha que fazer alguma coisa, mas primeiro disse ao velho Wang para voltar. O macaco azul continuou correndo pela vegetação emaranhada da floresta, e Ansem planejou ir atrás dele. Infelizmente, também era uma criatura de sangue sagrado. E assim, para garantir a segurança do velho Wang e dos outros, ele garantiu que eles não o seguissem. Além do mais, ele tinha visto as garras do macaco. Era bem possível que o macaco azul fosse o responsável pelos ferimentos iniciais da cobra. Enquanto Ansem perseguia, o macaco azul acelerou. Correu mais rápido do que Ansem poderia. Isso também o surpreendeu. Era como se o macaco azul de repente tivesse ativado um aumento de velocidade. É apenas rápido ou o tempo apenas acelerou? Ansem ficou bastante surpreso. O macaco azul brilhou com uma luz azul enquanto avançava e corria cada vez mais longe. Quando havia espaço suficiente, ele até se virava para insultar Ansem com um sorriso atrevido. Ansem não conseguiu alcançá-lo e, depois de um tempo perseguindo-o, o ladrão ganhou uma vantagem que aumentou até ficar completamente fora de vista. Infelizmente, Ansem teve que desistir da perseguição. Não adiantava Ansem ficar bravo, pois a culpa era dele por não conseguir igualar a velocidade do macaco. Ele voltou para o abrigo de mãos vazias, mas não fez barulho. O que havia acontecido com o macaco também não pesava em sua mente. Ele logo se esqueceu completamente disso. O fracasso era para ser aceito às vezes, e era algo que acontecia com frequência, quando alguém desejava caçar criaturas. Mas, alguns dias depois, houve relatos crescentes de um demônio de cor azul criando o hábito de roubar mortes e até mesmo ferir pessoas. Ansem franziu a testa. Com o poder do macaco sendo o que era, ele sabia que o macaco poderia ter matado os caçadores se quisesse. Então, parecia que o macaco havia voltado com vontade de provocá-los. Fique no abrigo durante os próximos dias. Vou verificar, Ansem comandou seu povo. Então, ele foi para o salão dos espíritos e pegou Bauer. Com o bebê nas mãos, ele deixou o abrigo. Ansem não conseguiu perseguir o macaco azul antes, mas as coisas podem ser diferentes com Bauer a reboque. Se o macaco aparecesse e fizesse algo para perturbar Bauer, Ansem tinha quase certeza que ela usaria a cabaça para fazer um trabalho rápido. Capítulo 1000. Lutando contra o rei macaco. Ansem deixou o abrigo com Bauer. Ele matou alguns insetos de classe primitiva primeiro, para ver se isso atrairia um macaco. Não muito tempo depois, de fato veio para roubar suas mortes. Ele se aproximou de Ansem e observou. Era possível que o macaco soubesse que Ansem era especial, mais talentoso do que os outros lutadores dos quais ele havia roubado grosseiramente. Desta vez, não apareceu imediatamente e tentou enfrentar Ansem antes de fugir com as guloseimas. Apenas esperou e observou. Ansem estava ciente da presença do macaco, mas fingiu que não. Se ele revelasse que sabia que estava por perto, havia uma chance de o macaco fugir. E se assim fosse,
Ele certamente seria incapaz de perseguir o macaco se ele estivesse de mãos vazias. Ansem afastou-se do macaco e, segurando Bauer, procurou mais presas que pudesse matar. Quando ele começou a se mover, o macaco também o fez. Ansem encontrou um escorpião preto à frente e notou que era uma classe primitiva. Ele disparou uma flecha. A carapaça do escorpião foi quebrada pelo tiro repentino, e o inseto morreu rapidamente. E assim que isso aconteceu, um flecha azul saltou dos arbustos. O macaco não poupou tempo em pegar o escorpião, gritando zombeteiramente para Ansem e correndo de volta para as profundezas emaranhadas da floresta. O macaco poderia facilmente ter matado o escorpião se quisesse, e ficou claro que estava interessado em irritar Ansem mais do que qualquer coisa. Ansem imediatamente abriu os 3 níveis de seu Dong Xuan Sutra. Ao fazer isso, ele cobriu o macaco e selou seu 7º sentido. Para onde você vai correr agora, seu diabinho? Ansem puxou seu arco e atirou. Tendo sido inesperadamente roubado de seu 7º sentido, o macaco azul ficou bastante chocado. Ele entrou em pânico freneticamente como se tivesse sido cegado, e uma flecha Sabiatotibei já havia feito uma casa no demônio peludo. A flecha afiada atingiu a barriga macia do macaco, que acelerou ao entrar em contato, girando como se fosse uma furadeira. Surpreendentemente, a flecha só foi capaz de eriçar parte do pelo do macaco e não conseguiu romper a pele do macaco. O macaco azul gritou de medo, mas não deixou que a intromissão de Ansem impedisse de tentar escapar. Embora seu 7º sentido ainda estivesse selado, ainda era capaz de se reorientar e tentar fugir. Talvez, pensou Ansem, o macaco estivesse familiarizado com a área e, portanto, ainda pudesse correr em uma determinada direção com grande velocidade. Ansem deu início à perseguição, determinado a disparar outra flecha que atingiria a bunda do macaco. Através das bênçãos de Dong Xuan Aura, Ansem foi capaz de disparar a flecha silenciosamente. E por causa desse talento, a flecha conseguiu evitar a atenção do macaco. Conforme planejado, a flecha acertou o traseiro carnudo do macaco. Rugido, a bunda do macaco azul estava sangrando. Ele puxou os braços para trás para tocar a ferida, que escorria sangue. Parecia bastante engraçado. Bauer bateu palmas e riu com a visão. Ansem ia disparar outro, mas a luz azul do macaco apareceu. E depois que isso ocorreu, a velocidade do macaco aumentou muito. Ele tentou perseguir o macaco, mas Bauer parecia impassível e não parecia que ela queria pegar sua cabaça e matar o macaco antes que ele pudesse escapar. Escusado será dizer que isso desanimou Ansem um pouco. Trazendo seu arco novamente, ele atirou. Infelizmente, nem mesmo as flechas conseguiram acompanhar o macaco em fuga. Eventualmente, ele desapareceu de sua vista. Passou rápido. Embora Ansem tivesse perdido a criatura de vista novamente, nem tudo estava perdido. Desta vez, ele havia tirado sangue. Com um bom cheiro do macaco, Ansem seria capaz de rastreá-lo e descobrir para onde o macaco havia ido. O macaco azul viajou pela floresta por um bom tempo, e Ansem estava determinado a segui-lo. Contanto que a trilha do macaco não o levasse aos cantos mais nefastos da floresta, claro. Como Ansem era capaz de mascarar seu cheiro e movimento, mesmo que houvesse criaturas perto dele, ele provavelmente seria capaz de evitá-los e não alertá-los sobre sua presença. Após 80 quilômetros de viagem, no entanto, o cheiro ficou mais leve. Ansem presumiu que a ferida na bunda do macaco azul provavelmente havia cicatrizado. Mas o macaco azul parecia ter um gosto por vingança. Ansem infligiu um dano decente em um local embaraçoso também. Dada a chance, Ansem acreditava que seria apenas uma questão de tempo até que o macaco voltasse para ele. Pai, macaco. Bauer de repente apontou para um espaço à frente. Ansem olhou na direção que ele estava apontando e de repente viu um exército de macacos pulando. Os macacos já haviam se espalhado para cercá-los, algo que escapou chocantemente à percepção de Ansem. O macaco azul ladrão apareceu. E à medida que se revelava, o mesmo acontecia com todos os outros macacos que os cercavam. Todos eles cantaram em suas brincadeiras símias, de forma selvagem e aguda. Ansem observou todos eles e contou que havia cerca de 1000 criaturas, exceto pelo único macaco azul de sangue sagrado, e claramente se estabeleceu como rei. O resto era uma mistura de tipos de classe primitivos e mutantes. Em uníssono, todos os macacos soltaram um grito e correram em direção a Ansem. Tranquilo como sempre, porém, ele não recuou com a aproximação deles. E quando isso ocorreu, Bauer bateu palmas como se estivesse aplaudindo o grande teatro. Ansem abriu sua Dong Xuan Aura e selou o 7º sentido de todas as criaturas ali. E como se tivessem se tornado galinhas sem cabeça,
Todos os macacos perderam o senso de direção e ficaram sem rumo. Ansem sacou seu arco e disparou uma flecha no rei macaco azul, mirando na orelha do criminoso. A flecha perfurou perfeitamente o local que ele havia escolhido, mas não permaneceu lá por muito tempo. Imediatamente depois que ela se assentou, o macaco agarrou a flecha, puxou e quebrou. Ansem ficou desanimado com a perda da flecha. Então ele puxou Tai e correu em direção ao rei. O rei dos macacos não podia mais ouvir ou ver, mas parecia que era capaz de adivinhar. Ele se virou e tentou fugir novamente. O comportamento do macaco azul estava começando a irritar Ansem. A besta era muito covarde, apesar de seus atos covardes. Ansem queria lutar cara a cara, mas sua incapacidade de fazê-lo o incomodava. Ansem ficou ainda mais irritado com o pensamento de que nunca poderia realmente alcançar o demônio se ele decidisse fugir. Ainda assim, esta área era o lar de muitos desses macacos. Onde quer que o macaco azul vivesse, tinha que estar perto. Acho que não, disse Ansem, com Bauer nas costas chupando um dum-dum de excitação.